Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam muito bem-vindos ao De Catequista para Catequista, nosso encontro semanal para falar de catequese. Seja bem-vinda, Maria da Glória, que está chegando, todos que estão chegando. Vá contando para a gente de onde vocês são, de qual cidade, paróquia. Acertando a luz. Maravilha. O povo já está chegando, nossos amigos, Silvia, Aline Nalva, todo mundo está chegando. Um pouquinho o celular, filha. São Sebastião, Terra Nova, Pernambuco, seja bem-vinda. Nova Suíça, Nova Lima, Minas Gerais. Que maravilha. Vi que o José Eduardo já chegou. A Neuza está acompanhando a gente sempre. Seja muito bem-vinda. Daqui a pouquinho a gente começa. Gessiandro acaba de chegar. Pensar catequese. Acho que eu já vi falar da Nanda, que está aqui nessa live de hoje. Você é nova por aqui, Nanda? Comenta pra gente. Ela vai me bater lá de Santa Catarina. Sabará, Minas Gerais. Ei, Minas Gerais. Boa noite, meu irmão. Paz e bem. Boa noite. Eu tô Paz com e bem, medo. tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Meio derrubado com resfriado, mas tá tudo bem. Verdade. Ai, Deus. Rezar pra dar certo hoje, né? Porque semana passada, por Deus, viu? Só Ai, por... É um vamos teste de pedir, paciência. vamos pedir a intercessão do Beato Carlo Acutis para essas coisas de informática, de computador, que ele É, cuide da nossa live de hoje. isso é verdade. Mas vai dar tudo certo, com a graça de Deus. Vai sim. Lavras de Mangabeira. Ceará, o pessoal do Ceará, deu pra acompanhar os comentários. Alguns instantes nós vamos começar, já vai enviando para mais pessoas. O tema de hoje é bem interessante. O Eduardo, ele é formado em psicologia. Eu nem consegui falar isso na postagem, né? Ele é formado em psicologia, é catequista e também está na caminhada vocacional. E ele tem trabalhado bastante essas abordagens, esses pontos, né, sobre as novas demandas da catequese, principalmente nesse contexto pandêmico, as dificuldades que nós encontramos hoje as relações interpessoais. Ele vai falar um assunto bem interessante para nós. Inclusive, até gravou uma aula para os alunos do curso de Psicologia e Aconselhamento para Catequista. Olha que bacana. Gessandro, o- a minha fala está dando retorno no seu computador. Mas eu estou só no celular. Ele está dando um retorno aí. Que estranho, porque eu estou só com o celular, não tem mais Você, nada ligado. é, Eu vou.
quando você estiver falando, eu desativo meu microfone, para não dar interferência. Tá? Beleza. Deixa eu convidar o Eduardo, que ele já está aqui. Eu não sei se o Instagram dele está aberto, está como público, porque se estiver privado ele não vai conseguir. Conseguiu, chegou. Viu? Boa noite. Boa noite, meu irmão. Paz e bem, seja bem-vindo. Joia. Boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado aí pelo convite. Maravilha. O Eduardo hoje completou o time perfeito, Eduardo. Barba, óculos, fizemos aí ó, a tríplice hoje. Deu uma travadinha a internet dele. Voltou, Oi, voltou aqui. voltou. Estão me ouvindo bem, né? Ah, tranquilo. Tá dando para ouvir sim, perfeitamente, Eduardo. Ah, beleza. Vamos dar mais um minutinho, pessoal. Vocês que estão chegando agora na nossa live, vá enviando já para outros catequistas, coloque nos seus grupos de catequese. Tem o aviãozinho aqui embaixo do Instagram. Já vai enviando para que mais pessoas possam participar. Tem informação boa por aí, gente. Hoje a gente vai conversar um tema importantíssimo para a catequese, né? Então, vai enviando para as pessoas, vai mandando. O Eduardo hoje vai trazer um conteúdo muito rico para a gente. Vamos lá que vai ser boa hoje. É isso aí. Lembrando que todas as nossas lives ficam gravadas, elas ficam aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Então, ficam disponíveis nas duas plataformas. O pessoal vai convidando mais catequistas, só clicar no aviãozinho aí embaixo que dá para enviar para vocês, quem vocês conhecem, para participar conosco dessa live. Seja bem-vindo, Nath Almeida, Camila, Oriana, quem mais está chegando? Érica, Cláudia Tavares, Iraci. Sejam todas bem-vindas, Solange. Vamos ter vocês aqui para participar dessa nossa live de hoje. A gente bater um papo, conversar. Toda terça-feira a gente está sempre aqui às 20 horas para um bate-papo, para algo que vai acrescentar na catequese, seja uma formação teológica, formação humana, formação nas questões lúdicas da catequese. A gente já teve de tudo um pouco aqui. Já trabalhamos a IVC. Então, são diversas atividades aqui que já passaram pelo nosso de catequista para catequista. Eu perdi as contas, confesso. Antes eu ficava contando, né? Sempre falava aqui, agora eu Chega já uma não me hora que lembro já mais. vai direto. Já vai direto. Acho Nós que pela temos uma... playlist do Pensar Catequese dá para saber quantas lives foram. Se bem que Dá, tem duas que não estão lá ainda. Meu pai toda semana já fica perguntando, Gessiandro, tem live? Quem vem na live? Quem é o convidado? Acabou de entrar o pai, tá lá em Cambuí, Minas Gerais. Participando. Que maravilha. 8h07. Vamos rezar, Gessiandro? Fazer a nossa oração inicial, depois nós fazemos as nossas apresentações e Eduardo segue com o tema. Vamos lá. Estamos reunidos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que pelo batismo nos tornamos cristãos e por meio dele nascemos para a Igreja, nossa mãe, somos família de Deus, reunidos aqui em nosso quadro de catequista para catequista, para aprendermos como catequistas a serviço da iniciação à vida cristã e a sermos mais servidores uns dos outros. Com a oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos, digamos, cheios de confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos também pedindo a intercessão de nossa mãe, Maria Santíssima, confiando a ela as nossas preces e a nossa vocação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oficialmente, começamos então o nosso quadro de catequista para catequista. Eduardo, é contigo, meu irmão, se apresente, depois segue Rodrigo e por último sou eu. Ok. Bom, boa noite a todos. Meu nome é José Eduardo, sou catequista aqui na cidade de Santa Rosa de Viterbo, interior de São Paulo, da paróquia Santa Rosa de Viterbo, também arquidiocese de Ribeirão Preto. Tenho formação em psicologia, atuo como psicólogo clínico, tenho pós-graduação também em terapia cognitivo-comportamental. Gosto aí de estudar, né, sobre a questão também do comportamento suicida, e também sou vocacionado aí à vida sacerdotal. Ano que vem vou fazer os encontros vocacionais e, se for aí da vontade de Deus, em 2024 eu ingresso no seminário. Maravilha. Eu sou Rodrigo Marques, aqui da Diocese de Jundiaí, São Paulo, interior de São Paulo. Sou casado, tenho 2 filhos, casado há 15 anos. Minha área de formação é a gestão de pessoas e o desenvolvimento humano, e estou concluindo a faculdade de teologia. Estou nos últimos momentos da faculdade. Sou também humanista clássico pelos Legionários de Cristo, fiz toda a humanidade clássica, e tenho esse apostolado na internet desde 2018, né, trabalhando o desenvolvimento humano dos catequistas, ajudando também na parte teológica, na parte lúdica. Né? Então é um apostolado aí que vem crescendo pela graça de Deus. Né? Ele vem colocando a sua mão, né, sobre nós. E desde essa caminhada, como muitos aqui que nos acompanham sabem, nessa jornada de internet, acabei encontrando o Gessiano nesse caminho, e nós temos esse quadro, né, o de catequista para catequista. Antigamente, Eduardo, falava assim, olha, eu e o Gessiano, a gente nem se conhece pessoalmente, mas agora a gente já se conhece pessoalmente. Agora já. Tivemos a oportunidade de nos encontrarmos em São Paulo um dia, na Expo Católica, e se conhecer, porque a gente trabalhou bastante tempo juntos sem se conhecer pessoalmente. Só pelas Sim, redes. sim. Mas agora a gente já se conhece. E é uma alegria muito grande estar aqui para partilhar e trazer sempre convidados tão bons para partilhar com a gente um pouco sobre catequese. Contigo, Gessiandro. Muito bem. Eu sou Gessiandro, moro aqui no Rio de Janeiro, mas sou natural do Maranhão. Minha diocese de origem é Bacabal, né, cidade de Grapé Grande. Tenho também algumas formações e especializações que me ajudam neste apostolado, que nos ajudam na missão, né? Assim como o Eduardo faz uso da psicologia para ajudar na catequese, na pastoral, e enfim, o Rodrigo, das suas formações também. Eu tenho algumas formações que me ajudam a
a ajudar outras pessoas nesse processo de aprofundamento da fé. E o apostolado, assim como o Pensar Catequese e o Catequese de Desenvolvimento Humano, eles surgiram com essa mesma proposta, né, de ajudar as pessoas a aprofundarem a vocação, a missão de catequista, de evangelizadores. E aí, Deus sempre dá um jeito de fazer com que os nossos caminhos se cruzam, né? E aí foi assim que eu conheci o Rodrigo, né, por meio das redes sociais, e aí o Eduardo apareceu também há pouco tempo. E nós estamos aí, né, unindo forças, né, acreditando que sempre, quando a gente tem com quem contar, a gente consegue ir muito mais longe. E essa é a nossa missão, né, de mostrar que mesmo nas redes sociais a gente consegue evangelizar, consegue construir comunidade e ajudar as pessoas a construírem essa comunidade no presencial, né, no dia a dia, na pastoral, na família. E é isso, uma alegria muito grande de sempre estar aqui com vocês toda terça-feira. Agora a gente deixa com o Eduardo, né, para fazer as colocações, né, do tema, dos assuntos que ele vai abordar com a gente. Eu já me adiantei, já estudei, aí o Eduardo mandou uma videoaula para a gente. E contigo, Eduardo. Opa, vamos lá. Bom, esse ano eu cheguei a participar de uma capacitação, né, de catequistas aqui na Diocese, e o que me chamou muito a atenção foi isso, né, com essa questão agora da instituição do catequista, né, do ministério e tudo, o quanto o catequista está preparado para lidar com essas novas demandas, né? E o que são essas novas demandas? São esses catequizandos, né, que chegam aí com uma psicopatologia, com um diagnóstico, ou às vezes eles não têm a psicopatologia, mas apresentam aí sinais e sintomas, né, do TDAH, talvez de uma depressão, de um transtorno de aprendizagem, enfim. E aí, para eu iniciar minha fala, né, eu trago aí o item 142 do Catequese Renovada, que fala muito da questão do acolher, né, as pessoas com deficiência, sejam elas físicas ou as questões ali das psicopatologias, né, fornecendo ali o recurso necessário para essas pessoas. Então, não é montar uma turma isolada, exclusiva, mas sim inserir essas pessoas também, proporcionar com que elas tenham uma participação ali mais ativa também na comunidade, que elas possam ter essa vida em comunidade, né? E para que sejam também educadores da fé, né? Porque, assim como nós somos evangelizadores, né? Essas pessoas futuramente também vão ser evangelizadoras. Muitas vezes são eles que vão evangelizar suas famílias, né? Porque às vezes a família não tem ali um repertório tão católico assim. Talvez são eles que vão impulsionar, né, as famílias a frequentarem ali as missas, a ter uma vida em comunidade, né? Então é muito importante isso, a gente acolher essas pessoas, mesmo frente aí a todas essas demandas que elas vêm apresentando, né? A psicopedagogia catequética, né, que já trabalha muito essa questão da catequese com as pessoas com deficiência também. Então é muito importante a gente ter esse olhar. E aí é importante a gente identificar primeiro, né? Quem é o catequista? Qual é essa identidade que ele precisa ter? Né? O catequista ele não é simplesmente um professor, né? Mas é aquela pessoa ali que recebeu um chamado, né? Um chamado para anunciar a boa nova. Ou seja, uma pessoa que precisa aprofundar os seus conhecimentos, e foi-se o tempo em que o conhecimento focava-se só na questão católica, mas sim também, né, o que está acontecendo, quais são ali, como andam as relações, né, ter conhecimento sobre a questão de estrutura familiar e tudo mais, então isso é muito importante. Leituras, a oração, né, então viver ali a sua espiritualidade também, a vida em comunidade, o seu testemunho de fé. Então, hoje em dia, ser catequista é você abarcar todas essas questões para que você consiga receber o seu catequizando, para que você consiga compreender o que está acontecendo com ele, né? E automaticamente isso auxilia esse catequista a ter esse olhar, né? E aí, quando a gente fala nessas novas demandas, né, o que vem sempre falando em todas as formações, a gente precisa inserir a família, a gente precisa conhecer a família, né? Então, muitas vezes, a família ela acaba não colocando, né, na hora da inscrição ali da catequese, elas não falam, ó, ele tem um TDAH, ele é um pouco mais hiperativo, ele está passando por uns problemas.
Às vezes por esquecer, ou às vezes por vergonha também. Então, às vezes a família vai falar isso ou para o catequista, ou muitas vezes eles não vão nem comentar. É o catequista que vai perceber essa questão, né? O catequista que vai perceber ali o que está acontecendo, qual é a dificuldade daquele catequizando, né? Então, é muito importante isso. Um outro ponto, né? Não ter a catequese como uma escola, né? Porque hoje em dia o que acontece? A escola acaba rotulando aquele aluno, se pautando ali um laudo e pronto, né? Exclui ou, né, deixa ali, eu sei que aquele aluno não. Essa é a inserção de todo mundo. Assim como, né, Jesus, ao escolher os seus discípulos, ele não fez ali distinção. Então, é o que nós catequistas precisamos fazer também com os nossos catequizandos. E quais são essas novas demandas, né? Então, antigamente, a gente falava muito daquele catequizando que era bagunceiro, né? Ele só dá trabalho. Ou aquele catequizando, ele é mais tímido. Ele é pouco participativo, ele tem uma dificuldade para aprender o conteúdo. E hoje em dia existem aí algumas nomenclaturas para isso, né? E a gente precisa compreender essas nomenclaturas não como um rótulo, mas sim para nos ajudar, para a gente ir lá buscar sobre, compreender, né, montar ali intervenções e tudo para que auxilie essa pessoa, para que ela seja inserida, para que ela não tenha ali aquele momento da catequese como um momento chato para ela, porque às vezes ela já tem muito isso na escola, ela já tem muito isso em outros lugares, então a catequese precisa se tornar um espaço também prazeroso, em que ela se sinta acolhida, né? Então hoje nós temos aí o TDAH, o autismo, o TOD, a depressão, a ansiedade, né? Aqueles catequizandos que às vezes eles não têm nenhuma psicopatologia, mas às vezes têm uma dificuldade, né, nas habilidades sociais, às vezes é um pouco mais tímido também. Então, tudo isso a gente precisa observar, levar em consideração para inserir esse catequizando ali durante os nossos encontros, né? Então, eu vou falar um pouquinho, né, das principais psicopatologias e depois algumas orientações, o que seria interessante aí os catequistas fazerem também. Começando pelo TDAH, que é muito conhecido hoje em dia, né? Então, ele é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e existem 3 tipos, né? Então, tem aquela pessoa que tem o TDAH com prevalência na desatenção, outros têm prevalência na impulsividade, hiperatividade, e tem aquelas pessoas que têm o combinado, né? Então, tanto desatenta quanto ali hiperativas, impulsivas, né? Geralmente é aquela criança que se distrai facilmente, que quer responder na frente dos colegas. Às vezes o catequista nem acabou de falar, ele já está falando em cima. E isso pode ser que traga ali alguns conflitos entre a turma, né, muitas vezes. E também são crianças que não sabem lidar com as frustrações, né? Então é muito importante a gente compreender muito isso. A criança, quando ela tem o TDAH, ela tem essa dificuldade, às vezes, em perder, em se frustrar, em receber um não, muitas vezes. Então, a gente precisa ter essa percepção para entender, né? Será que é uma questão ali da criação? Como será que os pais estão educando essa criança? Ou será que é algo que a gente precisa ter um outro olhar, né? E aí, como orientação, o que é importante, né? O que os catequistas podem fazer com crianças que têm o TDAH? O ambiente da sala, né? Então, a partir do momento que a gente já diferencia catequese de escola, é não deixar ali nas fileiras, né? Evitar muitas vezes a questão da lousa também. Então, é deixar ali em círculos, né? Para que ele não tenha tanto contato com estímulos externos, deixar um pouco mais à frente. Colocar a criança como ajudante, então muitas vezes essa criança ali, às vezes ela é um pouco agitada, então hoje é você que vai me ajudar, você vai pegar água para mim, você vai mostrar as figuras, você vai ajudar seus colegas ali a procurar, né, a leitura que nós vamos estar fazendo na Bíblia e tudo mais, e para que ela escolha quem vai ser o próximo ajudante, ou seja, ela vai ter essa uma semana para trabalhar um pouco dessa frustração, que na próximo encontro não vai ser ela, né? Então é fazer esse combinado aí também. Realizar pequenas gincanas bíblicas, né? Muitas vezes a gente costuma realizar isso quando? Sempre ali no final, né, de um semestre ou no final ali de uma etapa, mas é tentar, às vezes, se tem uma criança com essa questão do TDAH, fazer isso pelo menos, né, uma vez por mês, ou a cada 2 meses nós vamos fazer uma. Para quê? Para trabalhar a questão do perder, dele saber esperar a vez dele para responder. Então, às vezes ele sabe, ele vai querer responder na vez do outro. Ou até mesmo, ele não vai participar ali ativamente, mas ele vai colaborar. Então, ele que vai levar ali
sei lá, o balão que vai estar indicando quem vai responder. Então, ele vai ser como se fosse um assessor ali. Então, tudo isso pensando no bem comum dessa criança. Colocar regras claras, tá? Então, ser claro e objetivo frente às regras também. Elogiar essa criança frequentemente, porque às vezes ela não tem esse elogio em casa, às vezes ela não tem esse elogio na escola, principalmente, né? E elaborar encontros mais dinâmicos, né? Então, os livros, né, da psicopedagogia catequética traz muito ali quanto por cento o encontro deve ser lúdico, né, de acordo com as idades. Então, tentar deixar esses encontros mais dinâmicos também, para que não fique aquela coisa muito monótona, né? Pensar, para uma pessoa que não tenha nada, né, essa monotonia, ela já se torna desagradável. Imagina para uma criança que tem ali uma outra condição. Falando um pouquinho agora sobre a questão do autismo, né? O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele é um pouco mais complexo ali, né? Que afeta também a questão cognitiva, emocional, a questão do comportamento. E ele tem ali um prejuízo, né? Na comunicação, na interação social. Então, mais específicos, de algo, por exemplo, é uma pessoa que gosta de desenhos que tenham monstros. A gente não pode criticar essa criança, né? A gente precisa entender o porquê disso. Então, é uma condição específica ali dos transtornos. Às vezes ela é uma criança que ela se adaptou com uma rotina que vai precisar ser daquele jeito, porque uma mudança vai afetar o humor, vai afetar todo o comportamento dela, né? E aí, enquanto orientações, primeiro passo é saber respeitar os gostos e os interesses dessa criança. Então, começou com a turma, viu que tem ali um catequizando, que tem o transtorno do espectro autista, é muito importante conversar com os pais, tá? Isso ali para os pais explicarem para vocês. Muitas vezes vai ser até necessário vocês falarem com um profissional que atende também essa criança, então isso é muito importante. Compreender que nem sempre ele vai estar apto à mudança. Então, às vezes, vocês vão preparar um encontro diferente, né, que seja, hoje nós vamos fazer um encontro em um outro lugar. Talvez para ele, naquele momento, vai ser difícil, pode ser que ele se adapte ou não, mas ter um pouquinho dessa compreensão. Procurar se apropriar mais de imagens, de vídeos, então, às vezes, até nas orações, né? Então, cada passo ali da oração, procurar ter figuras, vídeos para que ele associe melhor aquilo. Estabelecer algumas atividades individuais, se necessário, para que ele ou faça em casa, ou que ele faça no próprio encontro também, né? Mas é importante isso, às vezes ele vai precisar, às vezes vocês vão falar sobre os 10 mandamentos. E muitas vezes, né, a atividade para o autista, às vezes ele vai querer pintar, então às vezes ele pintando, ele vai compreender um pouco mais aquilo, ou com uma figura, né? E também manter esse contato direto com a família. Como que ele está, como ele está durante a semana, porque pode ser que hoje ele vá com um determinado tipo de humor. Pode ser que na semana que vem ele já esteja totalmente diferente. Então, compreender muito isso, né? É muito importante também vocês pontuarem para os outros pais, né, que aquilo é uma condição ali, mas que aquilo não vai impedir essa pessoa de receber essa formação, essa educação da fé, né? Então, esse apoio, esse acolhimento também, não só do catequizando, mas da família, né? Tirar um pouco ali desse rótulo. Um outro ponto, né, um outro transtorno é o TOD, que vem crescendo constantemente, que é o transtorno positivo desafiador. Esse é o transtorno onde a criança ela desafia figuras de autoridade, né? Então ela tem um comportamento desobediente, ela tem um comportamento mais hostil, geralmente ela tem um humor mais irritado, então é uma raiva ali que vai além da conta. Ela questiona, ela vai criar conflitos muitas vezes. É uma pessoa que costuma, né, uma criança que costuma ter uma índole ali mais vingativa, né? Então ela tem uma certa dificuldade também, tanto para as relações, como também para seguir regras, né? Então às vezes ela vai ter uma determinada regra que para ela aquilo vai ser muito difícil, né? E aí, como orientações, manter a família informada sobre esses comportamentos, né? Então, isso é muito importante. O João, ele está ali tendo alguns comportamentos que está sendo muito recorrente, isso não está bacana. Está acontecendo alguma coisa, né? O que vocês pensam sobre isso? Então, isso é muito importante. Estabelecer regras e limites com clareza. Então, desde o primeiro encontro, e se for necessário, reforçar isso todo encontro. Isso é muito importante.
ser firmes na tomada de decisão. Porque, como eu falei, eles não têm ali essa questão da autoridade. Então, eles enfrentam e muitas vezes eles manipulam também. Então, se eles conseguirem ali pegar o ponto fraco do catequista, o que vai acontecer? Ele já vai saber aonde ele vai atuar para conseguir aquilo que ele quer. É sair para tomar uma água, é sentar perto de um amigo que os dois ali vão criar algum atrito, alguma coisa, e isso vai atrapalhar, né, o andamento do encontro. Envolver essa criança nas atividades também. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes a família acaba também não participando por conta desses comportamentos, né? Por vergonha, ele dá trabalho e tudo. Então, é envolver essa criança nessa atividade também. Não fazer ameaças, né? Então, ó, se você fizer tal coisa, você vai ficar de castigo. Semana que vem não vai ter isso. Por quê? Essas ameaças para eles não vão fazer diferença. Eles já sabem ali da consequência, né? Por mais que isso traz um sofrimento para eles, mas eles sabem ali de todas as consequências, né? E também reforçar os bons comportamentos que essa criança tiver. O que acontece? Muitas vezes essa criança ela já é muito rotulada na escola, né? O aluno problema. Em casa, também, os pais só vão reforçar o que ele faz, a bagunça, a irritabilidade e tudo mais, né? Muitas vezes eu não atendo ali, eu não tenho nenhum paciente que tenha o TOD, mas, por exemplo, já cheguei a ter pacientes que têm comportamentos, né, parecidos com o TOD, e na entrevista de anamnese os pais falam que só trazem ali os comportamentos ruins. E aí quando você fala, tá, agora qual a habilidade que essa criança tem? Muitas vezes os pais não sabem responder. Mas por quê? Só olham aqueles comportamentos ruins, aqueles comportamentos ali inadequados. E aí nós temos também os transtornos de aprendizagem, né, que também é um transtorno do neurodesenvolvimento. Muitas vezes ele vai ter origem biológica, né, então afeta ali a questão da cognição, automaticamente, dependendo da situação, vai afetar os comportamentos também. Então nós temos aí a dislexia, né, que é aquela criança que tem dificuldade com a leitura, e a disgrafia com a escrita, né? Então o que é importante com essas crianças com o transtorno de aprendizagem, né? Trabalhar trechos curtos de passagens bíblicas também, para que ele possa assimilar melhor, se apropriar de figuras, vídeos e filmes também, isso é muito importante, sair um pouquinho só do livro, do texto, né? Fazer encontros mais expositivos, então às vezes, vai contar uma história, falar sobre Nossa Senhora, levar uma imagem, né? Levar várias imagens ali para que a criança consiga associar aquilo, né? E também, o principal, não rotular, né? O fulano que tem dificuldade em leitura, senta com o outro. Então, né, pode até fazer essa questão da colaboração. Então, ó, João, senta ali com o Pedro, senta com a Maria para você ler, mas nunca, né? Fulano, João, você que tem dificuldade na leitura, senta ali, né? Porque senão essa criança vai acabar ali sendo rotulada pelos demais da turma e automaticamente ela vai se rotular. E aí ela vai ter também um pouco desse bloqueio, dessa dificuldade, né, em procurar desenvolver essa habilidade também, muitas vezes. E aí nós temos a questão da depressão, e aí a gente já entra também não só nas crianças, mas também nos adolescentes, né? A depressão ela é um transtorno de humor, né, que as principais características ali da depressão é o baixo rendimento, a tristeza profunda e, principalmente, a perda de prazer em atividades prazerosas. Então, ela vai ter ali ideação suicida, isolamento, baixa autoestima, vai ter um baixo rendimento ali, né, na participação dela, dificuldade de concentração. Muitas vezes vai ser aquele catequizando que vai sentar mais afastado e vai dormir, porque ele passa a noite toda acordada muitas vezes, né? E o que é importante a gente se atentar disso? Talvez possa ser que esse adolescente já chegue ou com a ideação suicida ou com o comportamento da autolesão, de se cortar. Então ele vai passar a não ver muito sentido. É aquele adolescente que ele não vai ali, né, dar grandes respostas muitas vezes, ele não vai participar. A gente vai perceber porque ele vai ter um rosto ali, a expressão facial dele vai ser um pouco da tristeza, vai ser um pouco daquele sofrimento, tá? Existem também aqueles que não demonstram, mas alguns comportamentos ali a gente vai perceber, né? Então é importante a gente se atentar nisso. E o que os catequistas podem fazer, né, para auxiliar esses catequizandos que tenham ali os sintomas da depressão ou até mesmo a depressão, né? Está sempre aberto para ouvir.
Muitas vezes uma pessoa que tenha a depressão, ela precisa de alguém que a escute, né? Que não a julgue. Esse é o ponto principal ali. Ah, mas você está com depressão por causa disso, você tem tudo na sua vida, você estuda em uma escola boa, você tem um celular bom, né? Então é muito importante isso. Ou até mesmo, você precisa de buscar Deus, né? E aí é um outro ponto, assim, eu tenho estudado um pouquinho, vou fazer uma live futuramente sobre suicídio no clero, e a gente percebe muito essa rotulação que dão aos padres, né, de super-herói, de que não, mas eles têm Deus, a fé deles ali é imbatível. Como que eles entram em depressão? Como que eles têm tudo isso? Né? Então, é se atentar. Então, é aproveitar e até contar os milagres de Jesus. Olha, essa dificuldade que você está me falando, que você não vê solução, né? Vamos pensar um pouquinho. Olha só, Jesus ali encontrou com uma mulher que estava para ser apedrejada, né? Então, ou seja, que esperança que essa mulher tinha, né? E olha o que aconteceu com ela. Então, é trazer esses exemplos bíblicos ali, trazer para a nossa vida também, ao invés de falar, isso aí é falta de Deus, vai na missa e isso aí resolve o problema, né? Envolver em atividades na comunidade, mas sem aquela pressão. Então, leva para um grupo de jovens, né? Às vezes o próprio catequista vai ter que ter essa, né, iniciativa, levar para um grupo de jovens, para uma pastoral, às vezes uma pastoral social, vamos conhecer uma família, vamos ver outras realidades, e não para ficar comparando, mas para ela ter uma outra atividade, para ela sair um pouquinho daquele mundo, para ela sair um pouquinho daquele quarto, né, escuro, que geralmente ela acaba entrando também. Não pressionar para dar opinião durante os encontros. Às vezes ele está num dia não muito bacana e a gente fica, né? Ah, fala, não fala, você tem que participar. Então é também respeitar muito aquele momento. Procurar, né, trazer sempre por perto ali, esse catequizando. Então, ó, tá tudo bem, o que precisar eu tô aqui, não precisa ter medo. Então é realmente criar esse vínculo, né, e entender como são essas relações familiares, para que a gente também consiga fazer esse processo de escuta com a família, né? Como é em casa? O que vocês acham que pode mudar? O que vocês acham de procurar uma ajuda? Porque tem muitos pais que procuram essa ajuda para os filhos, mas tem muitos pais que não, que acham que isso é bobeira, que isso é frescura, né? Então é se atentar nessa questão. E um outro ponto que eu acho que é o principal ali, né, o ápice, né, principalmente depois ali nesse pós-pandemia, que é a questão da ansiedade, né, tanto em criança quanto adolescentes, né? Então, a ansiedade ali, ela é uma emoção que ela é voltada para o futuro, né? Ou seja, automaticamente é normal todos nós sermos ansiosos. A diferença é que tem pessoas que têm isso de uma forma mais intensa, que traz prejuízos ali para a vida dela, né? Então isso acaba atrapalhando. Então aí a gente já pode inserir também os próprios catequistas, né? Naquela ansiedade de querer transmitir o conteúdo, de querer que os catequizandos saibam demais, ou até mesmo aquela ansiedade por ver que os catequizandos não estão tão participativos também, né? Então são transtornos que afetam, né, tanto os nossos pensamentos. Então sempre fica na dúvida, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E se as pessoas rirem de mim, o que vão pensar de mim, né? As emoções, então, muitas vezes o ansioso, ele sente muita culpa, muita vergonha. Muitas vezes é uma pessoa que vai se irritar também facilmente por aquela situação e vai ser uma pessoa insegura. Ele vai ter comportamentos, então muitas vezes ele vai se esquivar daquilo. Ele vai começar a faltar dos encontros, ele vai começar, às vezes, a ir nos encontros, mas faltar de outras atividades, atividades externas. Então, é uma missa da catequese. Mas e se me chamarem para ir lá na frente, como vai ser? Mas o que vão pensar? Mas minha amiga ali não vai, meu amigo não vai, então eu também não vou. Então, esse comportamento ali de esquiva também, então é muito importante se atentar nessa questão. E os sintomas físicos, né? Dor de cabeça, dor de barriga, muitas vezes ele vai começar ali a ter tontura, sudorese. Então é importante a gente olhar um pouquinho, né, para esse catequizando, identificar ali o que vem acontecendo. A título de orientação, saber respeitar o momento do catequizando. Então muitas vezes o ansioso, ele vai pedir para se retirar da sala, por exemplo. Seja para tomar uma água, seja para chorar. Então ele vai tentar segurar esse choro o máximo possível, né? Mas é importante a gente respeitar, não, agora você não vai. Ou então, fulano, vai atrás dele, vê o que está acontecendo. Não, é deixar aquele momento ali para ele. Colocar a importância dele na questão da participação. Então é mostrar, olha, aqui não tem o certo, não tem o errado, ninguém é melhor que ninguém, a gente está aprendendo junto, né? Porque muitas vezes, até quando
faz ali uma leste divina, por exemplo, ele tem dificuldade em falar, né, em elaborar alguma questão, com medo, na verdade, do julgamento. E muitos a gente percebe que na hora que falam, eles dão um show ali, eles têm essa habilidade, mas a insegurança acaba falando mais alto. Mostrar que o nervosismo existe, então às vezes até dar exemplos, né, pessoais ali, de momentos que a gente ficou nervoso, que a gente ficou ansioso, o que nós fizemos, então isso é muito importante, né? E principalmente também, sempre trabalhar nessa questão, né? Não tem o melhor, não tem o pior, às vezes um encontro mais dinâmico, né, para identificar isso, uma gincana bíblica também, então isso é muito importante. E aí é uma questão, né, que a gente sempre fala, qualquer situação para essas demandas, a gente precisa, primeiramente, pensar de uma forma mais racional. Então, por quê? Muitas vezes a gente se assusta, a gente corre ali e a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Então, bom, o que será que está acontecendo com aquele meu catequizando? Vou chamá-lo para conversar, vou chamar os pais. Antes de tomar uma decisão que seja algo ali um pouco maior, conversar com o pároco, conversar com o coordenador da catequese também. Então, é colocar todas essas pessoas a par do que está acontecendo, né? E qual solução? Ó, eu pensei em fazer isso, isso, isso. O que vocês acham? Né? Teria alguma outra intervenção? O que vocês pensam? Né? Então, muitas vezes é convidar também profissionais ali da saúde mental para preparar um encontro ali para os pais. Então, o que a gente pode trabalhar juntos, né? O que pode ser feito. Então, tudo isso é muito importante. Tá? É algo que a gente não pode perder de vista. E aí eu deixo aí para vocês, né? Que vocês podem estar trabalhando alguns mais com os adolescentes, outro com as crianças, essa questão, porque quando a gente fala nessas novas demandas, o ponto principal é o acolher e o não julgar. Né? A gente não pode julgar ali esses catequizandos e principalmente, às vezes a gente tem a mania de julgar as famílias também, né? Então, mas aquela família não cuida, ó, é isso que dá. Mas a família não leva, mas primeiro, qual é a realidade dessa família? Né? O que vem acontecendo com essa família? É muito importante a gente ter essa percepção. Então, o primeiro ponto, né, Lucas 10, de 25 a 37, que fala sobre o bom samaritano, né? Então, aquela questão do olhar, do cuidar, de que pessoas passaram próximas e não deram importância, mas o bom samaritano viu, cuidou ali, né? Tem Mateus também, capítulo 5, do 13 ao 16, que fala da questão sal da terra, luz do mundo, né, da importância da gente dar sentido na vida do outro, da gente guiar, iluminar. O Salmo 142, que fala muito sobre o momento de aflição. Então, esse salmo eu trabalhei com os meus crismandos quando eu falei com eles, eu montei um encontro sobre a valorização da vida. Né? Então, a gente não fala, vamos falar sobre suicídio, não, vamos falar sobre valorização da vida. Né? Como a gente pode ali melhorar a nossa vida, o nosso dia a dia, os nossos comportamentos, em momentos difíceis, o que a gente pode estar fazendo. Então, eu trabalhei esse salmo com eles. Lucas 1, né, do 39 a 45, que é a visita de Maria e Isabel. Então, esse ponto também é muito importante, essa questão, né, o quanto Maria andou para visitar a sua prima, né, o quanto ela se sentiu ali honrada com isso. A parábola do filho pródigo, né, Lucas 15, do 11 ao 32, então essa questão do perdão também, do arrependimento, isso é muito importante, né, principalmente ali com crianças que às vezes têm um atrito, né, e o que acontece muitas vezes? Eles levam o atrito da escola para a catequese, né, então talvez seja ali que a gente precisa, né, de trabalhar muito isso. E a questão da mulher adúltera, né, que está em João, capítulo 8, de 1 a 11, então essa questão ali, se atentar, né, às vezes a gente julga muito, às vezes a gente passa a ter um pouco desse problema, então é muito importante essa questão, a gente trabalhar um pouco dessas leituras, trazer ali para a nossa vida, para a nossa realidade, para auxiliar também na compreensão dessas novas demandas. E agora eu deixo aí aberto para perguntas, tá? Caso vocês tenham alguma pergunta, caso alguém queira fazer, podem ficar à vontade. Nós temos algumas perguntas aqui. Uhum. Na verdade, surgiram bastante perguntas, né? Tem a primeira aqui, que é da Neuza. Ela pergunta assim: como lidar com a questão da ansiedade, principalmente nos casos de separação dos pais? Uhum.
esse é um ponto, né, que principalmente a gente esbarra muito quando a gente vai falar sobre os sacramentos, né? Na questão ali do matrimônio, quando a gente trabalha uma questão da família, ou quando às vezes tem, né, alguma atividade para o Dia das Mães, Dia dos Pais, e às vezes os pais não têm essa comunicação e tudo mais. Então, o primeiro ponto, né? Talvez você vai precisar conversar com esse catequizando ali, sozinho, individual, né? Para ele te contar realmente ali o que aconteceu. Você pode colocar para ele também que são situações ali que acontecem no nosso dia a dia, mas que eles precisam, né? Continuar bem ali, para não, vou agradar só meu pai, só minha mãe. Não. Então, se ele estiver bem, os pais vão ficar bem também. Que eles não têm idade para tais preocupações, né? Que os pais são adultos, então que às vezes aconteceu algo que teve uma consequência. Então é conversar mais ou menos nesse sentido ali, muitas vezes. E o principal, né? Orientar essas famílias também, às vezes, de alguma coisa que esteja acontecendo, né? Então, muitas vezes, o que acontece? O pai está colocando o filho contra a mãe ou vice-versa. Então, é chamar para conversar de uma forma individual, muitas vezes até passar isso para o pároco também, né? Para que ele às vezes possa orientar, ou que oriente um que seja mais frequente, mais presente ali na paróquia, né? Porque isso é muito importante para não atrapalhar a questão, né? Esse desenvolvimento ali, essa educação da fé desse catequizando. Legal. O Gustavo, ele pergunta sobre e se os pais tiverem vergonha de falar do problema do filho. Alguns casos, né, que acontecem, na verdade é Sim, bastante. sim. Uhum. Nesse caso, Gustavo, você pode estar fazendo um encontro, né, com os pais inicialmente ali, explanar, né, essa questão dos encontros, de como vai ser, da importância da participação deles, e nesse meio falar, se eles tiverem algum diagnóstico, alguma coisa, eu preciso que vocês me informem, tá? Para quê? Para que a gente possa acolher, né? E o acolher, na verdade, não é simplesmente ali tá, nós vamos receber e colocar ele aqui. Não, mas é montar um encontro também pensando naquele catequizando, né? Para que ele não se sinta totalmente de fora. Então, muitas vezes, vocês podem me chamar no privado e depois marcar um outro encontro individualmente com esses pais. Então, primeiramente é isso, é deixar esses pais à vontade, né? Para que aquele momento não seja um momento ali de apontamento. E até colocar, não quero saber agora, tá? Mas vocês podem estar me mandando depois, mas eu preciso dessa informação para que a gente possa ali trabalhar da melhor maneira possível. Tem um relato aqui da Patrícia. Patrícia é lá do Rio de Janeiro. Ela comenta que ela começou a fazer uma dinâmica e ela tem uma menina com autismo na turma dela. E a dinâmica envolvia mímica, essas coisas. Isso perturbou demais a menina, né? Então, como Sim. lidar nessas situações, né? Como trabalhar isso? Nesse ponto, você pode ali primeiro, né, sair com a catequizanda, né, da sala, do local ali, ou pedir para eles continuarem, acalmar ela também, né, falar para ela o que você gosta, né, ou até mesmo para os pais, né, que tipo de brincadeira ali ele gosta, e ir adequando, né, essa situação. Pode ser que depois, em outro momento, essa pessoa se adeque. Então, semana que vem nós vamos estar fazendo isso de novo, né? Tudo bem, você quer participar, a gente pode estar fazendo uma outra coisa, porque dependendo do grau do autismo, para ele é super tranquilo de fazer também. Legal, interessante. Deixa eu ver. Bom, essa não sei se está dentro do tema. Deixa eu ver. Aqui uma pergunta mais direta, né? Como catequizar uma criança autista, né? Acho que foi sendo respondida, né, durante a live já. Deixa eu ver. Como fazer para crianças de 10 a 13 anos se empolgarem mais a vir para a catequese, né? Pensar muito nessa questão ali, né, do diferente. Então, o que a gente pode oferecer que não, claro, que não saia, né, fora do que precisa ser proposto, né? Então, muitas vezes, será que um encontro ali passar um filme para que eles não tenham aquela imagem, né, da aula? Então, acho que o principal é isso, é sair um pouquinho daquela questão livro ou apostila ou lousa, né? Então, levar uma música, levar um filme, né? Talvez trabalhar ali com materiais, por exemplo, argila, né? Então, vamos trabalhar com argila alguma coisa, vamos
pensar em situações ali diferentes, mais dinâmicas, para que eles se sintam envolvidos ali com aquilo. Eu acho que esse desvincular de escola, né, que é muito Sim, importante, né? sim. Uhum. Porque muitas Então, vezes você até vê o catequizando indo ali para catequese, né, para crisma, assim, com mochila e, né, aquela coisa toda parecendo que está indo para uma outra aula mesmo, né? Então é deixar isso mais leve, evitar utilizar esse termo aula, né, e sim o termo encontro, talvez ali preparar um roteiro básico impresso e entregar para que eles no encontro levem apenas a Bíblia também, né? Então para tirar um pouquinho esse viés de escola, eu acho isso bem bacana também. então, Eu acho até deixa eu ver se tem mais interessante, perguntas. o Eduardo e Rodrigo, que, por exemplo, os livros da psicopedagogia catequética, ele trabalha esses pontos, e dois pontos que eu acho bem legal, porque ele faz essa reflexão sobre compreender como os nossos catequizandos compreendem o conteúdo. E, além disso, a forma que nós ensinamos. Porque às vezes a gente está preocupado muito mais o catequizando aprender, e é só que não está dando certo. E aí essa reflexão pessoal, né? Poxa, os meus catequizandos não estão se envolvendo, não estão participando. Será que eu não estou morno demais na catequese? Ou a minha didática, a minha pedagogia não está legal, a minha metodologia está faltando alguma coisa? Eu acho que essas reflexões elas são importantes. E aí a própria psicopedagogia catequética vai trabalhar a catequese conforme as idades, justamente para a gente compreender, né, como que nós precisamos transmitir esse conteúdo. E até eu lembro, eu acho que já partilhei aqui algumas vezes, de uma catequista que usava o material de crianças da segunda infância com catequizando os adolescentes, e os catequizandos não se envolviam. Eu falei, tá, mas você Sim. está com um livro que é para criancinha, não tem condição do adolescente querer se envolver em um conteúdo que ele vai achar que está sendo comparado com criança. Então, essas reflexões, né? Como catequizando aprende e como que eu estou ensinando. São dois pontos importantes. E até você falou também ao longo da live, você tocou algumas reflexões a respeito disso. Uhum. Sim. As perguntas foram todas respondidas, mas é um desafio, né? Uma das sugestões que você deu, até uma das catequistas aqui do Santuário Diocesano, ela fez exatamente o que você disse. Eu acho importantíssimo, e você frisou muito bem, conversar, às vezes, com os terapeutas desta criança, né? Sim. Como é Uhum. importante isso, né? Para entender, porque assim, o que eu, como catequista, eu não tenho esse conhecimento, né? Essa bagagem da área da psicologia. Eu preciso realmente de ajuda, né? Para poder entender, para saber lidar. E ela está se saindo muito bem com isso que você comentou, né? Então, a gente não Sim. pode ter medo de trabalhar, né? Vai dar trabalho? Lógico que Exatamente. vai. Uhum. Mas a gente se dispôs, e algo bonito que você disse também, que eu quero frisar, é que a escola, a casa, os outros ambientes já taxaram, já rotularam aquela criança. Uhum. A igreja Sim. não precisa fazer igual. Nossa, eu achei assim, para mim foi uma luz quando você disse isso. É realmente isso, né? É um acolher, é o trazer, é o colocar. Não sei se vocês têm acompanhado aquela série The Chosen, que está retratando a vida de Jesus. E o autor, ele colocou Mateus como dentro da síndrome, o aspecto do autismo. Uhum. Então, o apóstolo Mateus é retratado assim, por conta dos detalhes, ele é bastante detalhista no evangelho, né? Aqui, com números, com tudo. Então, acho que o autor ele visualizou ele assim. E é bonito o acolhimento de Jesus com ele, dando para ele aquilo que ele é bom, o que ele faz, o que ele sabe Uhum. fazer, melhorando as capacidades dele, né? Então é muito bonito de ver isso, né? É o verdadeiro acolhimento. Sim. O Eduardo trazendo para nós hoje essas reflexões dessas novas demandas, né, da catequese, nós vamos perceber como é desafiador ser um catequista com C maiúsculo, né?
porque não é só transmitir um conteúdo, é adentrar na vida do catequizando, fazer com que ele tenha uma experiência de fé, é adentrar na família do catequizando, por vezes saber também algumas questões na escola também, para ajudar o catequizando, principalmente o catequizando que apresenta alguma deficiência. E aí nós vamos percebendo que o desafio se torna ainda maior. Né? E aí nós precisamos corresponder essas novas demandas. Não dá para fazer aquilo que o Eduardo tanto colocou, né? Rotular. Não é assim, deixa para lá. Não vai mudar. Ele é estressado, ele é bagunceiro, é fechado, enfim, deixa de outra forma. Não é assim. Eu acho que a dimensão da acolhida, né, ela é fundamental na nossa catequese. Acho que tem que estar dizendo, minha Aparecida que sempre passava um carro, né, falando, acolher também é evangelizar. E literalmente é isso, acolher também é evangelizar. Nesse contexto pandêmico que nós estamos inseridos, estamos vivendo, isso vem crescido, né, ainda mais. Esses dias eu vi até um post falando sobre os novos desafios na educação, o comportamento dos alunos, que são comportamentos que também nós encontramos na catequese. E aí, como nós vamos corresponder a essas novas exigências, esses novos desafios? É buscando, é se aprofundando, é se formando, buscando até mesmo profissionais da área, o Eduardo falou, o Rodrigo falou também. Esse ano, na catequese, está tendo catequizando que tem síndrome de Down, sei lá, alguma coisa assim. Olha, nós sabemos que na comunidade, ou conheço pessoas que têm formação na área, chama uma formação de catequistas para ajudarem nesses desafios. Nós temos que buscar formas de corresponder, né? E muitas vezes, né, esses profissionais que às vezes têm ali especializações, tudo, talvez falte esse chamado, né, esse convite muitas vezes também, né, para eles serem inseridos ali, né, que sejam ali não para ser catequistas, mas para uma orientação e tudo mais. Então, às vezes também é uma forma até de inseri-los, né, na vida em comunidade também. Justamente. Falando um pouquinho sobre comportamento de adolescente, não aconteceu na catequese, eu não tenho relato disso, mas a minha filha tem comentado, eu tenho uma filha adolescente, ela tem 13 anos, ela comenta sobre ondas de ansiedade em vários alunos da escola. Né? Assim, por exemplo, se um apresenta algum sinal de ansiedade, começa a desencadear nos outros. Como que... Me conta um pouquinho sobre isso. Nós temos muito isso, né? Por exemplo, quando a gente fala em suicídio, né? Então, por exemplo, o Japão mesmo, quando uma celebridade ali tira a sua própria vida, por uns 10 dias, o índice de suicídio aumenta, né? Então, é como se fosse aquele comportamento em massa, né? E no caso, né, dos adolescentes, a questão da ansiedade é muito isso. Então, às vezes, vendo, né, que um colega está tendo uma crise de ansiedade, então isso potencializa, então ele pode ser um gatilho para, nossa, eu também tenho isso, e aí, né, o medo ali de saber, ou às vezes é aquilo, bom, se meu amigo está tendo, né, ele está manifestando isso, então eu também vou manifestar, não vou segurar, porque muitas vezes aquele aluno está segurando muito também, né, e aí muitas escolas, o que eles acabam fazendo às vezes? Vou ligar para os seus pais irem te buscar. Mas, às vezes, o ponto da ansiedade, né, o fator principal, está na residência da pessoa. Né? Então, muitas vezes, o que falta é isso, é essa orientação ali, é esse conversar, entender o que está acontecendo, compreender, né, que a fase da adolescência é cheia de mudanças também. E, hoje em dia, a gente vive num mundo que é tudo de imediato. Né? Então, as redes sociais podem ser gatilho, o Instagram, por exemplo. Então, essa questão ali da comparação, né, muitas vezes. Então, às vezes, isso pode acabar, ou dependendo também até a figura do professor. Né? Então, é uma aula de matemática, então talvez o professor vai fazer com que eu vá até a lousa e eu não sei, meus amigos vão rir de mim, então começa muito a ter essas crises. E às vezes, um tendo, o outro já vai ser um gatilho para o outro também passar a ter. Então, tudo isso é importante da gente levar em consideração. Interessante, né? Que parece um comportamento em massa mesmo, né? Sim, sim. Por exemplo, aqui no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto mesmo,
antes da pandemia, semanas antes da pandemia, aconteceram alguns suicídios, né? Meio que em massa em um shopping. Então aconteceram uma semana, foram dois, depois, né, passou, teve um outro tanto. E aí, quando foram investigar, viram que eles tinham um grupo no WhatsApp. Então eles meio que combinavam ali o dia e tudo. Então tinham toda essa questão ali deles se organizarem, né, vamos dizer assim, para tirarem ali a sua própria vida. Meu Deus. Situação, né? As redes sociais ajudam bastante a difundir, às vezes, né, Sim, sim. Uhum. esses Muito. Porque grupos, muitas né? vezes é ali que ou a pessoa vai jogar suas frustrações, né? Ou até mesmo vai ser gatilho, né? Então vai gerar essas comparações. Então, porque o fulano ali tem um determinado objeto, então eu não tenho, a minha vida é pior, minha vida já não faz mais sentido. Parece que a família de todos os meus colegas da escola é tudo certinho e o meu não é, né? Então eles começam ali a perder um pouco dessa perspectiva, um pouco desse sentido na vida, né? Muitas vezes. A Karina comenta aqui, ela fala sobre a automutilação, também tem Uhum, sido algo bastante comum entre os adolescentes. Minha sim. filha também tem comentado bastante isso. Uhum. E aí a automutilação é uma observação que é importante da gente fazer, né? Geralmente eles acabam usando ali uma vestimenta, então assim, moletom, então blusa mais larga, principalmente pode estar super calor. Se eles estiverem com essas blusas ali, é importante a gente se atentar. É um estilo ou eles querem esconder alguma coisa, né? As meninas passam a usar pulseira, né? Então muitas pulseiras aqui também. Então assim, é estilo, querem esconder algo, né? Essa questão, às vezes pede para ir ao banheiro, porque esses comportamentos acontecem em lugares mais isolados. Então, ou é na hora do intervalo, então eles fazem isso na sala, quando não tem ninguém, ou acaba sendo no banheiro. É uma conta que eles levam, eles tiram a O faquinha do do apontador, né? apontador, sim, aham, exatamente. Carregam, né, até o banheiro, tudo para se mutilar. Impressionante. São bastante coisas, né, para a gente estar atento, né? O Sim, catequista pode muito bem ajudar, né, nessa questão. sim. Claro que contando com os pais, com o pároco, Uhum, né, com a ajuda de profissionais, que é muito sim. importante, E é aquela questão do fundamental. trabalho em conjunto, né, da vida em comunidade ali. Então, é o catequista ter acesso ali com um grupo de jovens, por exemplo, com alguma pastoral. Então, às vezes a pessoa, ela, vamos se dizer, é um pouco depressiva e tudo, mas tem uma boa aptidão para leitura. Então, né, ser ir na liturgia ali, começar por uma missa durante a semana, que são poucas pessoas, né, para que a pessoa vá se soltando aos poucos. Ou às vezes é um adolescente que toca, então né, colocar ali no Ministério de Música. Então, tudo isso é importante para inserindo também, para que ele consiga, né, dar ali um sentido também para a sua própria vida. E um apelo que eu faço aos agentes de pastorais que estão ouvindo aqui: Sim, sim, isso é deixem muito os importante. jovens trabalhar, deixe que eles façam as Exatamente. coisas, né? Às vezes a gente quer cerca, né? Não, Uhum. tu precisa fazer uma formação não sei o que para tocar, tem que fazer aquilo. E às vezes vai fechando portas, né? Às vezes o jovem, Uhum. a criança está Sim, querendo trabalhar ali na comunidade e as portas se fecham, né? Então a comunidade precisa fazer o papel inverso, abrir as portas, né? exatamente. Uhum. As crianças e jovens sejam inseridas, né? Maravilhoso. 9 horas. Como passa? Conversa tão boa, tão rica, tão cheia de. Eu acho que tão necessária. Eu acho que é essa a Sim, com definição. certeza. É um papo necessário. Todo mundo sabe, né? Eu tenho meu jargão aqui no De Catequista para Catequista, que é sair incomodado, né? Então Uhum. é uma live hoje que a sua fala incomodou bastante para a atenção, para o perceber o outro, para o acolher, para o não rotular, tantos detalhes. O Gessiano está fazendo um mapa mental lá, que eu já imagino, deve estar ficando bom. Ele sempre coloca para a gente um mapa mental no nosso grupo, que nós temos no Uhum. Telegram. Tem um grupo específico do De Catequista para Catequista. Você pode encontrar quem está chegando hoje na nossa live
Você pode encontrar esse grupo tanto na bio da Catequese DH, quanto no Pensar Catequese. Você entra lá no Telegram, estão disponibilizadas todas as lives, mapa mental de várias lives, desde que o Alessandro começou a fazer. Então, é um material rico que você pode visitar sempre que precisar para tomar uma decisão, para poder se formar, né? Esse é um espaço informativo que a gente tem aqui toda terça-feira. Então, aproveite. E mesmo depois que acaba a live, partilhe com as pessoas, marque catequista, porque é um assunto necessário esse tema de hoje, gente. Não perca a oportunidade de espalhar essa boa notícia, né, de que é preciso acolher e acompanhar as nossas crianças e os nossos jovens, assim como Cristo fez. Muito bem. Passou voando, né? É um assunto que dá para passar, lógico, o resto que eu tô falando ainda tem que falar mais, né? O som tá saindo, né? Não tá saindo? Agora melhorou. Ah, tá. É um assunto que dá para falar todo o resto do ano e ainda nos falta tempo. Mas fica aí para nós, né, nós catequistas, a buscar o desejo de aprofundar mais. Eu na live isso e isso. Vai pesquisar, né? Na internet tem artigo, tem vídeos, tem um monte de coisa. Vamos aprofundar. Tem livros também, né? Psicopedagogia Catequética tem 5 volumes falando sobre estes pontos aí. Tem livros também sobre catequese inclusiva. Tem outros livros falando também sobre deficiência, etc. e tal. Temos que ir atrás, temos que procurar, né? Para aprofundar, para ajudar os nossos catequizandos e demais agentes pastorais e pessoas que vêm até nós. Então, o Eduardo nos provocou muito, né, nesses pontos aqui que nós precisamos corresponder a estes novos desafios. E a gente deixa aí essa missão para vocês, né, e essa lição de casa, que é aprofundar em cada um desses pontos que foram falados. Eu não consegui anotar tudo. Assista de novo 1, 2, 3, 4 vezes, que aí você vai aprofundar ainda mais. Mas, Eduardo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Pela ajuda. E quando tiver uma outra oportunidade, ou se tiver mais conteúdo, só falar com a gente. Com certeza. Para falar mais sobre esses pontos que são importantes, que nós precisamos nos aprofundar. É conhecendo que a gente deixa de lado o julgamento, né? Conhecer para tirar essa mania que nós temos de julgar. Esses pontos aí que nós depois vamos conversar no WhatsApp para fazer muitas lives sobre os assuntos também. Com certeza. Isso aí. Muito obrigado, Eduardo, por ter participado desse quadro. A palavra que o Gessiandro usou é muito pertinente, provocado. Eu acho que é importantíssimo. A gente não pode estar confortável na nossa missão, a gente tem que estar a todo momento sendo provocado, porque senão a gente para. Exatamente. E maravilhoso, maravilhoso ouvir alguém que tem uma formação como você tem, trazer isto para dentro da igreja. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Então, somente louvar e bendizer a Deus pela sua vocação, pelo seu chamado e por tudo aquilo que você tem dividido conosco. Suas considerações finais para a gente fazer a oração final. Muito obrigado. Gostaria aí de agradecer a todo mundo que participou, né, pelo convite aí também de vocês, tá? E me coloco à disposição, se depois, quando vocês forem assistir a live novamente, ou se às vezes, né, surgiu alguma pergunta aí, alguma dúvida, tá? Vocês podem estar me mandando ali também pelo direct do Instagram, que eu respondo vocês, tá certo? Muito obrigado mesmo, e precisando, estou à disposição, que Deus possa nos conduzir aí nessa missão. Maravilha. Não se esqueçam de tirar o print da tela. Então você marca o Pensar Catequese, Catequese DH e José Eduardo. Tá? Zedu, né? Tá o seu Instagram, @Zedu, acho que é. Então marque nós três e compartilhe com a gente aí aquilo que você mais aprendeu nessa live, aquilo que te provocou também. Então, fazer a nossa oração final.
Senhor nosso Deus, te louvamos e te bendizemos pelo dom da vida. E te agradecemos por ter nos reunido aqui, neste quadro de catequista para catequista, para que possamos ser provocados a levar o Evangelho a todos os cantos e a todas as pessoas, sem distinção, sem discriminação, sem rótulos. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para todos os nossos catequizandos com o mesmo olhar que o Senhor sempre olhou para os seus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros discípulos missionários, capazes de sairmos do nosso comodismo e irmos em direção à missão. Peçamos a intercessão da Virgem Santíssima e ela nos ajude também com a doçura que ela tem de sermos dóceis ao Espírito Santo e dóceis no tratamento com os nossos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo que fizemos e vamos continuar fazendo, seja para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.